Apareceu essas duas dúvidas aqui para mim na caixinha de perguntas e eu vou responder as duas com esse único vídeo, porque elas apresentam uma relação de interdependência entre uma resposta e a outra. Dificuldade em relação à tese do desenvolvimento 2 e também em relação a explicar o argumento e dizer as consequências que causa no tema. Primeiro, o que você precisa ter na sua introdução? Recapitulando aqui o contexto para responder essas duas perguntas. Você precisa ter a contextualização, você precisa ter a apresentação do tema, a sua tese, que é o posicionamento, e causas ou consequências para você relacionar de o porquê acontece o problema social, o porquê, a justificativa da sua tese, que é o seu posicionamento. A tese, diferentemente do que muita gente pensa, não é apresentar causas ou consequências do problema social. A tese é o seu posicionamento, é a sua opinião em relação ao que você acredita do tema. Eu vou deixar aqui para vocês ver uma redação do Enem 2019, uma bem simples para ficar bem contextualizado o que é uma tese na redação do Enem. Eu nem gosto muito de utilizar esse termo tese, porque tese quem defende é mestrado e doutorado. Tese é um texto que passa 4 anos para ser desenvolvido, para apresentar para uma banca de pessoas pós-doutoras para julgar se ele vai ser aprovado ou se não vai. Tese é simplesmente o posicionamento em relação ao seu texto da redação. E quando a gente observa essa redação aqui do Enem de 2019, olha a simplicidade que ela fez na sua introdução. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Essa simplesmente é a contextualização para relacionar com o problema social do tema, certo? Ela fez a contextualização, essa apresentação do tema para depois colocar o posicionamento. Ela continua. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequenta tal ambiente. Ela pegou esse dado do texto motivador justamente para justificar o porquê o tema representa um problema social que precisa ser debatido, que precisa ser discutido e porque ele representa um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Essa parte do texto motivador, pegar essas informações não é obrigatório, mas essa pessoa fez para poder apresentar o tema e fazer a contextualização. E vai ser agora que vai vir a tão temida tese da pessoa. Nesse sentido, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Pronto, essa simplesmente é a tese, é o posicionamento da pessoa. Pensa uma pessoa pós-doutora fazendo uma tese, 4 anos, escreveu um texto de 1000 páginas para chegar e falar. Percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Essa é sua tese. Agora o que a pessoa vai fazer? Ela vai justificar de o porquê desse posicionamento. Ela vai colocar causas e consequências, ou então pode ser também 2 causas, 2 consequências, não tem nenhum problema. Para poder justificar o porquê do posicionamento dela, de o porquê o acesso ao cinema não é democratizado, certo? Então ela vem aqui. Convém analisar as causas, ela vai falar no desenvolvimento 1 e impactos negativos dessa situação na sociedade. As causas ela vai falar no seu desenvolvimento 1 e as consequências no seu desenvolvimento 2. Em relação a essa pergunta aqui, a tese do desenvolvimento 2, acredito que o seu problema, a sua dificuldade seja essa. Porque eu não gosto de falar tese, tem gente que fala tese 1, tese 2, isso aí é só para confundir a cabeça do aluno. É causas ou consequências, pode ser 2 causas ou 2 consequências também, não tem problema. Vai ser para justificar o porquê do seu posicionamento, o porquê da sua tese. Nesse caso, ela vai justificar o porquê não acontece a democratização do acesso ao cinema. Ou seja, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Essa é a tese. Ela vai trabalhar em cima disso para defender o ponto de vista, colocando as causas no desenvolvimento 1 e as consequências no seu desenvolvimento 2. Agora, em relação às duas perguntas, eu vou relacionar as duas no mesmo contexto. Se você tem dificuldade em encontrar quais são as causas e quais são as consequências para relacionar com o seu posicionamento da sua introdução, uma coisa que eu aconselho, se você tem dificuldade, utilize causas e consequências óbvias, porque é isso que acontece. Tem gente que fica com medo aí de o corretor não gostar, de ficar argumento previsível, mas isso não existe. O previsível, o óbvio, é bom. Porque o corretor já vai ler e vai ficar mais fácil de você explicar essas relações de causa e consequência. Como você vai desenvolver, como você vai aprofundar essas relações de causa e consequência? Utilize coisas óbvias, que são o que realmente acontece, para ficar mais fácil de você aprofundar. Pegando esse tema aqui do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é uma causa de o porquê não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil? O alto custo do ingresso. A pessoa que é pobre, ela não tem condição para pagar pelo acesso ao cinema. Essa é uma causa simples e óbvia que você pode utilizar, certo? Agora, se você tem dificuldade em explicar o argumento, em explicar o porquê acontece essa causa, utilize essa causa óbvia, tome ela como a linha de raciocínio e se insira dentro do tema. Uma pessoa que não tem condição financeira, ela vai conseguir pagar pelo acesso ao cinema? Não. Então você utiliza essa relação do alto custo do ingresso. E você estipula essa linha de raciocínio para aprofundar essa relação de causa e consequência, certo? A causa, essa pessoa não tem direito de acesso ao cinema.
se ela não tem dinheiro para poder pegar e pagar pelo acesso ao cinema. Isso vai ferir o direito constitucional de acesso à cultura e acesso ao lazer. Em cima disso, você vai aprofundar essas questões do mesmo jeito que essa pessoa fez aqui nessa relação. Perceba a estratégia que essa pessoa utilizou no seu desenvolvimento 1 para aprofundar essa relação nessa causa. Em primeiro lugar, é preciso compreender as causas dessa problemática. Em um mundo marcado pelo capitalismo, é comum que, cada vez mais, seja fortalecido o sistema de mercantilização do lazer, ou seja, ele passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. Nesse sentido, nota-se que, muitas vezes, parcelas da população com condições financeiras mais baixas acabam não conseguindo ter acesso às atividades de lazer, como o cinema, devido aos preços geralmente inacessíveis. Além disso, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso da população ao cinema é a localização no interior de shoppings, os quais normalmente estão situados no centro das grandes cidades, o que acaba dificultando o acesso de moradores de bairros mais afastados. Dessa forma, o cinema no Brasil torna-se um ambiente elitizado. O que ela utilizou para aprofundar essas relações de causa e consequência? O que ela utilizou para explicar o argumento e dizer as consequências de o porquê acontece essa causa para justificar a tese? Ela utilizou relações óbvias. Por que a pessoa não acessa o cinema? Porque ela não tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, isso fere o princípio constitucional de acesso ao lazer, de acesso ao cinema, certo? Porque a gente vive num ambiente capitalizado em que, para a pessoa usufruir desse direito, ela tem que pagar pelo acesso ao serviço. É essa a estratégia que ela utiliza. Utilize relações óbvias e, em cima disso, se insira dentro do contexto de um porquê a pessoa não consegue acessar o cinema. E, a partir disso, você desenvolve uma linha de raciocínio com a mesma ideia dentro desse parágrafo para aprofundar as relações de causa ou consequência, para explicar o seu argumento, a sua justificativa de um porquê não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E em relação à causa aí do desenvolvimento 2 também, né, a tese do desenvolvimento 2, que é aprofundar a relação de causa ou de consequência, outra causa que essa pessoa utilizou também foi a questão da cidadania de papel, né? Porque você tem os direitos que são previstos na Constituição, só que na prática não é o que acontece. Na Constituição é garantido o direito de acesso ao lazer e à cultura. Só que, no entanto, de acordo com a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente vê que não acontece esse direito constitucional. A gente tem uma cidadania de papel, que é um direito cunhado na teoria, no caso da Constituição, só que na prática não é o que acontece. Agora, a consequência disso, de um porquê não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ela relaciona com a inviabilidade da garantia dos direitos constitucionais. Ela pega essa outra causa, certo? Uma causa mais óbvia de um porquê que a pessoa não acessa o cinema, porque não tem o direito garantido na prática, e aprofunda em relação a esse ponto de partida. E agora na proposta de intervenção, o que ela vai fazer? Ela vai resolver essas duas causas e esse impacto negativo também de o porquê não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se uma causa ela falou que é o alto custo do ingresso, o que acontece? Constrói cinema público para a pessoa que não tem dinheiro para pagar pelo acesso ao cinema. E se você tem também a questão aí da inviabilidade aí da efetivação do princípio constitucional, se você não tem o direito garantido na Constituição na prática, ela vai viabilizar esse direito, ela vai garantir esse direito na prática. Esse é o planejamento que você tem que ter. Introdução apresenta a tese, o seu posicionamento, faz a contextualização, apresenta causas ou consequências óbvias, certo? Não precisa ter medo que o corretor não vai julgar isso, é óbvio, que é argumento previsível. O previsível é bom, você simplesmente pode aprofundar essa relação de causa e consequência. O corretor não vai tirar a sua nota se for relações óbvias que todo mundo vai usar, porque ele não pode julgar com base em critério subjetivo. Ele tem que respeitar o edital. E o edital não está falando de argumento previsível. Não está falando que tem que ser uma coisa inovadora que ninguém vai pensar, que ninguém vai usar na redação. Pode ser coisas óbvias, porque é justamente isso que acontece. Então, resumo de tudo. Se você tem dificuldade em escolher uma causa ou uma consequência para você aprofundar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, utilize causas e consequências óbvias, porque é o que acontece e vai ser mais fácil de você aprofundar. Pegamos aí qualquer outro tema também. Exemplo aí, desafios para a inclusão digital de pessoas idosas no Brasil. Cara, lembra do seu avô, lembra da sua avó ou de qualquer outra pessoa idosa. Qual que é a dificuldade que ela tem para acessar a internet? Para incluir ela no espaço cibernético, no meio digital? Pensa no seu avô, na sua avó que tem miopia, presbiopia, hipermetropia, astigmatismo, não sei mais o que. A dificuldade que ela tem de ler aquela letrinha miúda no celular é muito grande. Certo? Então, uma causa, por exemplo, seria a dificuldade ou a ausência de adaptação dos aparelhos eletrônicos às necessidades dos idosos, às dificuldades de acesso. E em cima disso você aprofunda. Por que não acontece essa adaptação? Porque a empresa não se preocupa em democratizar o acesso à internet, em democratizar o acesso em relação à inclusão digital de pessoas idosas no Brasil. E você pode relacionar essa questão também com um princípio constitucional, porque isso fere o direito constitucional de acesso à informação, de acesso à educação. Percebe que para você fazer uma relação de causa e consequência, utiliza coisas óbvias e em cima disso você vai aprofundar essas questões.
Outra causa também de uma pessoa idosa não conseguir ter inclusão digital seria a falta de capacitação tecnológica. O seu avô, a sua avó, como é uma pessoa mais de idade, ela não vai conseguir acessar a internet justamente porque ela não tem capacitação tecnológica. Ela não consegue entender as ferramentas que a gente tem no celular. Então, você tem um aparelho complexo que dificulta o acesso à internet e você não tem ninguém que vai ter a paciência, que vai ter a capacidade de pegar na mão dessa pessoa, desse idoso, e incluir ele digitalmente, em capacitar e ensinar ele a ter o acesso à internet. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Questão de minutos, de segundos, porque são causas óbvias que realmente acontecem. Você vai aprofundar essas questões com base no seu ponto de vista em relação ao que realmente acontece. Ah, mas é só isso que eu vou fazer na redação? É só isso que eu preciso fazer? É só isso. A tese, posicionamento, causas e consequências, aprofundar essas relações de causa e consequência e resolver essas causas ou consequências de o porquê do seu posicionamento. De o porquê, né, pegando o exemplo aí, não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil.